Eu garanto para você que esse assunto é um dos mais questionados dentro de workshops e congressos que eu já visitei em todo o Brasil aí que eu fui. Direção de fotografia. Olá, meu nome é Fabiano Franco, sou fotógrafo e seja bem-vindo ao meu canal. Nesse vídeo, pessoal, eu quero falar com você sobre direção de fotografia voltado para ensaios. E nesse exemplo é um ensaio de família, né? E diferente de outros ensaios que a gente faz aqui no estúdio, por exemplo, o ensaio externo, ele tende a ser um pouco mais dinâmico e prático do que necessariamente o estúdio, né? E cada forma, a maneira que eu levo os ensaios, né, a maneira que eu conduzo isso, é muito pessoal. Então, desde o começo eu vou deixar bem claro para vocês que todo esse processo criativo, ele parte muito forte mesmo do fotógrafo, né? E como que é isso? É da parte de vivência, a parte de experiência e o principal, a personalidade do fotógrafo. Dirigir pessoas é uma troca, né? É você jogar para fora o que você está sentindo e tentar resgatar da pessoa o que ela está te passando ali para você fotografar. Então, toda essa troca de personalidades, ela envolve entre você, o fotografado, e muitas vezes com crianças, né? Que é o caso desse exemplo que eu quero mostrar para vocês. Eu tenho um ensaio, pessoal, que eu divido ele em duas etapas, né? Uma maneira de vender esses ensaios que eu faço. Um chama ensaio nostalgia, que é esse que eu vou apresentar para vocês. O ensaio nostalgia, ele é um ensaio que ele tende a resgatar todas as memórias e lembranças da infância de uma maneira mais fiel. Então, por exemplo, o que eu vou propor para o cliente? Eu não vou querer que ele coloque vamos fazer um piquenique, vamos fazer uma toalhinha no chão, uma cestinha de fruta, toda aquela coisa fictícia, né? Talvez isso não seja uma lembrança real para a criança. O que seria uma lembrança real? Uma brincadeira, uma atividade que ela gosta. E o Antônio, que é essa criança que eu fotografo desde quando ele é bebê, eu sempre tenho esse contato próximo com os clientes, e a mãe da criança, que chama Tamara, me falou, quero fazer umas fotos com o Antônio lá no sítio. E o menino, ele vive no sítio, né? Brinca com as galinhas, com os porcos, com os patos, e ele tem um tratorzinho elétrico lá, e a gente fez, cara, uma sessão linda assim. E o que foi o mais legal desse ensaio que eu falei pra Tamara? Eu falei, Tamara, olha, é o seguinte, esse ensaio vai ser diferente, a gente vai jogar uma ideia um pouco mais real mesmo, né, para as coisas. Então assim, eu não quero que você interfira em nada, eu quero que você brinca com o Antônio, só isso. Eu praticamente não dirigia, eu não falava, põe a mão aqui, não, eu falei, olha, você vai ficar descalça na terra, não tem problema se aparecer suor, se ficar, sabe aquela coisa, criança, quero que a criança seja criança e você cuida dele, brinca com ele, e é isso, essa é a direção que eu preciso. E toda essa condução desse ensaio foi dessa forma, foi eu acompanhando as atividades que a própria criança me conduzia, eu não falava vamos aqui, vamos ali. Claro que em algumas ocasiões eu favorecia um pouco mais a questão da luz, né? Direcionava mais a mãe, olha um pouquinho mais para cá, só isso. Por quê? Porque tem que valorizar também a pessoa, né? Então a gente tem a inteligência de usar o equipamento a favor, a condição da luz, mas a direção nesse tipo de ensaio que eu faço é uma coisa muito solta, muito livre. Porém, a forma que eu estou fotografando traduz isso. Então não adianta nada você ter uma espontaneidade, você ser um cara super criativo e tal, mas a forma que você está fotografando, ela te prende, sabe? Aquele cara que fica usando muito flash na sessão. Não tem como você ser espontâneo com flash, galera, você me desculpa, mas não dá. Se você colocar um octabox do lado de um cliente, num ensaio, e você criar espontaneidade, você vai ter uma, duas fotos espontâneas a cada meia hora. E a maneira que eu clico é diferente, né? Então assim, eu prefiro ter menos interferências artificiais de luz e mais espontaneidade natural da pessoa e do ambiente e do cenário que for. Eu conheço o meu equipamento, eu sei até que ponto que eu posso chegar no ISO, até que ponto que eu posso estourar, até que ponto que eu posso deixar mais baixo. E isso que é a experiência de eu trabalhar bastante e entender até onde que eu consigo explorar toda essa direção com a cena que eu estou encaixando o fotografado. Nesse dia a gente começou a fotografar umas 2h30 da tarde, não era uma luz suave. Porque luz dura, vai caindo até chegar numa luz suave, vai dar esse complemento. E eu usei 3 lentes, né, que é a 35, a 50 e a 85.
que eu vou exemplificar para vocês depois nas fotos. Mas o mais legal que eu quero que vocês percebam é a simplicidade que foi, sabe? Conseguir fotos bonitas, fotos que têm uma direção legal, fotos que você consegue acompanhar o ritmo da criança e transparecer isso numa foto, sabe, de forma artística, é o comprometimento que a gente tem que ter com o cliente, né? Hoje em dia está muito estético as coisas, então assim, eu vou fazer um ensaio de gestante com um balão, vou fazer um ensaio com gestante com um vestido super caro que ela comprou, mas às vezes não significa nada, entendeu? Então, às vezes, uma foto mais simples, que eu digo de produção, ela causa muito mais sensibilidade e sensações boas mesmo, né? Um sentimento bom da pessoa de ver aquela foto, do que necessariamente uma produção aqui no estúdio que ela gastaria o triplo do preço. Então, esse ensaio nostalgia é justamente isso, de deixar essa lembrança viva para o futuro, né, para a família. E a hora que a criança estiver mais velha e ver essas fotos, ela vai se sentir bem, vai rir à toa, sabe? Vai criar aquela sensação de realmente de nostalgia. Eu vou ler para vocês aqui o que significa nostalgia, só para vocês entenderem o processo criativo que eu fiz desse ensaio. Olha que legal, eu peguei no Google aqui uma frase que é assim, o que é nostalgia boa? Nostalgia boa é aquela que te conecta com o passado, criando o seu arquivo de histórias de vida. Ademais, ela aumenta a sua sensação de pertencimento quando você se lembra de pessoas queridas e de momentos de conexão com você mesmo. Então, olha que interessante, cara, o resumo de nostalgia, né? É uma coisa pronta, é um roteiro pra gente levar pro resto da vida isso. Porque quando você pega isso aqui e você realmente traz toda essa sensação de vivência para as fotos, e lá no futuro a pessoa vai ver isso e vai sentir de novo isso, resgatar essas lembranças, cara, esse é o objetivo nosso, entendeu? A direção de fotografia nossa, ela não é só para ser casalzinho abraçadinho, cheirando um outro no cangote e tá lindo a foto. Tem que contar a história, tem que realmente fazer sentido aquelas fotos, né? E como que a gente consegue isso de forma bonita? Agora, vamos tentar jogar isso para as fotos, né? Quando você está fotografando com uma 35mm, a 35 ela exige que você se movimente e que você fique perto da pessoa. Só que a estética da 35, ela faz aquela aproximação, que a hora que você vê a foto, parece que você está 2 palmos da pessoa, parece que realmente você sente o movimento do cabelo, você sente o calor, o frio que estava. E eu não sei se as outras lentes conseguem transparecer tanto igual essa 35mm, por isso eu gosto tanto dessa lente para os ensaios. E 90% dessas fotos foram feitas com a 35. A 50, que eu usei uma 50 1.8, ela faz eu deixar um pouco mais de... afastar um pouco deles, mas ainda tem aquela estética do olho humano, né? Se você tampar um olho, ficar assim, e você só enxergar com outro olho, é basicamente o ângulo das 50mm. Então a gente tem essa conexão diária com a 50mm sem a gente perceber. A 85, ela é aquela situação mais estética, onde você quer esconder fundo, você quer deixar a atenção totalmente para o casal, para a família ou para a criança. E muitos dos retratos que eu fiz foi com a 85 para realmente tentar eliminar um pouco a poluição visual que eu tinha ali. Mas nesses tipos de ensaio documental, eu sou muito mais fã da 35, então vocês vão ver muita foto ali aberta, legal, bacana. E esse ensaio, gente, quando eu postei ele, as pessoas também estão trombando na rua, no supermercado, e falando assim, nossa, que são aquelas fotos que você fez da Tamara com o Antônio? Que coisa diferente, coisa bonita. Então assim, automaticamente, até quem não é da família já sentiu alguma coisa quando viu essas fotos. E não foi só porque o casal, a família é bonita, nada disso, mas a forma que foi contada, a espontaneidade, a alegria, sabe aquele brilho no olho verdadeiro da criança? E cara, e não tem como você criar fotos espontâneas se você é um cara totalmente introspectivo. Você precisa quebrar isso, entendeu? Você se conectar, você se deixar se soltar mais, você falar mais, se expressar mais, tudo isso vai agregar na sua direção. Então pensa, direção não é só você saber conduzir o casal, é você expor isso de dentro para fora de você. Então realmente começa a investir um pouco mais, começa a prestar atenção, como que você está falando, como que você está dirigindo, se você está exalando confiança na hora do ensaio, tudo isso, gente, garanto para vocês que vai interferir no resultado final. Então agora eu vou deixar com vocês aí um pouquinho desse resumo que a gente fez ali, uma gravação meio um pouco amadora, só para a gente ter mesmo, né, essa praticidade de poder exemplificar para vocês aqui no vídeo. É uma família que eu gosto muito, então eu estou sempre junto com eles, o Antônio já está acostumado comigo. E o mais legal, perceba a minha movimentação, a forma que eu fotografo,
tá? Para vocês entenderem que dirigir criança é totalmente diferente de dirigir um adulto, tá? Então a Tamara ali, ó, só ajustava a questão de pose, questão de queixo, bem detalhezinhos assim, e o Antônio 100% freestyle. Cara, eu acho que eu peguei até uns carrapatos nesse dia aí, mas valeu a pena aí as fotos. Eu acho que eu meio que fiquei muito satisfeito assim, né, com o material. E quando ele vê isso no futuro, eu tenho certeza que ele vai lembrar do tio barbudo feio lá que fez um material legal pra eles. Vai minha foto, Antônio, quero ver. Tira a foto. Tem que olhar assim, ó. Aponta pra mim aqui. Mostra pro tio o milho. Antônio, mostra pra ele. E sai na roda. Meu milho. Esse aqui? Esse não tem bicho? Vai jogando pra ela aqui, ó. E esse também. Fica, Esperto. Ai, mas esse menino é muito inteligente. Põe o milho inteiro aí, Antônio. Isso, joga aí, ó. Vamos lá agora o carrinho. Vamos lá, vamos lá. Deixa o milho aí, deixa o milho aí. Deixa o milho aí, vamos levar o carrinho lá. Aí, vamos lá. Não achou? Vai, cara. Pega aqui da força então. Vamos lá, vamos lá. Aqui, então, olha pro tio agora aqui, ó. Abraçadinho. Beijinho na mãe. Que gostoso, hein, Antônio? Um beijo. Que gostoso. Ai, meu babá. Quer fazer descalço ou não? Quer fazer descalço? Quer ficar descalço agora? Não? Então antes eu não vejo. Então vejo. Vamos rolar na grama. Eu vou fazer a gente rolar na grama. Que você acha do Tá bom, tá bom. Então olha aqui, ó. Rola desse lado aqui. Peraí, rola. Desce na minha mão. Pode agora. Desse lado agora. Eu? Peraí. Ai, abre as suas pernas. Dá um beijinho. Dá um beijinho. Corta meu cabelo. Assim, ó, beijinho. 1, 2, 3.
Coloca o chapéu. Não. Aí. Bom, eu acho que esse ensaio mostra mesmo, né, que de maneira simples também se constrói grandes imagens, né? Não teve troca de roupa, não teve preocupação se o cabelo estava ruim ou não, não teve criança chorando, não teve manha. Cara, foi uma brincadeira, foi um dia que eu propus para ela. Eu quero que você se diverte uma tarde com o Antônio. Só isso que eu falei para ela. E por mais que vocês não viram o pai na cena, tá? Ele não é muito de foto, então acabei ficando mais com a mãe ali fazendo as fotos. E isso é quem perde, quem tá perdendo isso, quem quer? O próprio pai, né? Que vai crescer sem essa lembrança junto com o filho, que é uma pena. Então isso fica mais um adendo aí que eu tento sempre convencer o pai a participar, mas se não participa, você tem que fazer com quem realmente está disposto a investir esse tempo, essa dedicação e você entregar essas imagens que falam por si só. Espero que tenha esclarecido um pouco para vocês essa questão da direção. É uma maneira assim mais simples de falar, né? Uma mais direta também, mas eu acho que deu para entender o conceito mesmo, né? De ter uma foto mais verdadeira, que é o que eu prezo tanto no meu trabalho, em qualquer área que eu trabalho. E isso realmente faz com que a gente consiga clientes que acreditam nessa ideia. Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até a próxima.